Olá, alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. Eu sou o professor José Rajumar. Estamos aqui com mais um vídeo das nossas sequências didáticas da disciplina de Físico-Química 2. No vídeo passado, nós discutimos um pouco sobre as propriedades da energia de Gibbs. Neste vídeo, eu vou discutir um pouco agora sobre a relação entre a energia de Gibbs e a temperatura. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o quadro, tá ok? Bom, então veja só, a primeira coisa que nós vamos lembrar, né, vamos discutir aqui, é que nós vamos discutir justamente a dependência da energia de Gibbs com a temperatura. Então, nós podemos representar, né, essa dependência de diversas formas. A primeira delas, vamos pegar aquela expressão já bem conhecida, derrom G, derrom T, e eu posso representar essa variação da energia de Gibbs em função da variação da temperatura à pressão constante. E a primeira coisa que nós vamos lembrar é que ela é igual a menos a entropia, ok? Aqui a gente tira justamente daquela expressão diferencial, né, que vocês já conhecem lá das aulas passadas. dG é igual a quê? A derrom G sobre derrom T, isso. Isso aqui é a P constante, dt, mais derrom G, derrom T, dP, quando a temperatura é constante. Lembrar dessa expressãozinha aqui que nós já deduzimos, não é isso? Que é a diferencial da energia de Gibbs. E nós vamos utilizar, inclusive, essa expressão em outro momento. Então, a primeira representação da energia de Gibbs em função da temperatura está justamente aqui, ó, certo? Derrom G, derrom T, a P constante. E quando nós fizemos a derivada parcial dessa parte da equação de Gibbs, nós encontramos como resultado justamente menos a entropia, ok? Bom, então aí foi a primeira representação, e agora nós podemos partir para uma segunda representação da energia de Gibbs, ok? Bom, vamos começar aqui partindo da equação geral, a função geral, G é igual a H menos TS, ok? Bom, se nós sabemos que G é igual a H menos TS, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar aqui o termo. Eu posso passar esse H para o primeiro membro, dizendo que G menos H é igual a menos TS, não é isso? Vou deixar aqui esse menos junto com a entropia e passar apenas a temperatura para o primeiro membro. Como é que vai ficar aqui? Ó? G menos H sobre T vai ser igual a menos S. Bom, por que eu deixei o menos S negativo? Lembre-se que ainda há pouco eu falei que derrom G, é isso? Derrom T, a pressão constante é igual a menos a entropia. Logo, eu posso combinar as duas equações e dizer o seguinte, que derrom G sobre derrom T, a pressão constante, é igual a G menos H sobre T, ok? E aí nós temos uma segunda representação da energia de Gibbs em função da temperatura, a dependência dessa energia de Gibbs em função da temperatura. Bom, então, veja que aqui nesse caso, né, nós estamos mostrando que a variação da energia de Gibbs em função da temperatura ela é igual à função G menos a função H sobre T. Isso aí é interessante quando nós formos resolver alguns problemas, né, da nossa lista de exercícios. Então, essa dedução ela vai ser bem interessante para a gente, ok? Bom, agora nós vamos partir para uma outra forma de representação da energia de Gibbs, que é justamente aquela representação que a gente chama de função G sobre T. Então, veja só como é que nós vamos representar essa função. Então, o objetivo aqui é discutir a função G sobre T, que é a relação entre a energia de Gibbs e a temperatura em função da variação da temperatura. Bom, então, para que eu consiga fazer uma discussão em cima deste raciocínio, eu preciso partir de uma equação fundamental. Então, eu vou partir daquela equação de Gibbs, a função matemática de Gibbs, que é igual a U, é isso que a gente já conhece, menos a derivada parcial du ds
S menos D-ROM U, D-ROM V, V. Ok? Bom, aí nós já conhecemos o resultado dessas derivadas parciais, que é U menos a du ds, nós sabemos que é a temperatura. Então, fica Ts menos du dv, nós sabemos que é menos a pressão, então menos comendo dá mais a pressão vezes o volume. Pronto, nós chegamos nessa expressãozinha que nós já conhecemos de outras videoaulas. Agora, nós vamos fazer o quê? Eu quero chegar na expressão G sobre T, não é isso? Então, eu vou dividir toda a minha expressão que eu obtive, justamente por quanto? Por T, ok? E aí, o que nós vamos obter? A função G sobre T, ela é igual à função U sobre T. Aqui eu cancelo T com T, fica menos S, mais PV sobre T. Perfeito. Agora que nós conseguimos essa expressãozinha aqui, vou ver aqui um rabisco aqui das outras anotações, deixa eu apagar aqui, ok? Pronto. Agora que eu consegui chegar nessa expressão, nós vamos fazer o quê? Vamos diferenciar a equação D, ou a diferencial da função GT, ok? A diferencial da função GT. Quem é a função GT? É igual a diferencial de quem? Da função U sobre a função T, menos a diferencial de S, mais a diferencial da expressão PV sobre T. Ok? Bom, feito isso, nós vamos agora aqui aplicar o que nós já estudamos, não é isso? Nós já desenvolvemos um raciocínio parecido com esse em outras videoaulas, ok? Então, quem é a expressão diferencial GT, ok? Bom, como eu tenho uma divisão aqui, eu tenho que fazer primeiro a diferencial de U sobre T, que vai ficar constante, mais, agora U vai ficar constante, e vou fazer a diferencial do inverso da temperatura, 1 sobre T. Pronto. Isso foi o resultado dessa primeira expressão aqui, ó, diferencial de U sobre T. Derivada da primeira sobre a segunda, mais a primeira sobre a derivada da segunda. Bom, a segunda expressão não tem muito o que fazer, ela não tem o que desenvolver, é menos ds. E aqui você vai fazer o mesmo trabalho, só que em vez de 2 termos, nós temos 3 termos, o P, o V e o T, ok? Bom, então fica PdV sobre a temperatura, manter a constante, mais a segunda diferencial, VdP, mantendo também a temperatura aqui constante. E a terceira diferencial vai ser VP, diferencial do inverso da temperatura. Bom, agora que eu já tenho essas expressões, né, vamos só buscar um desenvolvimento em cima disso aqui, ver o que dá para fazer. É interessante notar que a diferencial do inverso da temperatura, né, só abrindo aqui uma observação aqui, é isso, que é a diferencial de 1 sobre t, se você for calcular a derivada disso aqui, vai ser menos 1 sobre t ao quadrado dt, ok? Então, vamos logo aqui, determinar logo a derivadinha aqui do inverso da temperatura em função da temperatura. Então, vai dar justamente aqui menos 1 sobre t ao quadrado dt. Aí você aplica aquelas regras de derivação, né? Porque esse t vai para o numerador, fica menos 1 e menos 1. Aí você aplica a derivada nesse sentido. Muito bem. Agora que eu já sei quanto é a derivada, é isso, do inverso da temperatura, eu posso prosseguir aqui com o meu raciocínio. Ó. A derivada de gt, que é a função gt, vai ser igual. Bom, nós sabemos de outras videoaulas o que representa o du. É o TdS menos PDV. Mas ele está dividido por quanto? Não é por T? Então, vai ficar TdS dividido por T menos PDV dividido por T. Isso representando a substituição de du, ok? Substituir o du pelo correspondente. Bom, na sequência eu já tenho aqui ó, o U, que vai multiplicar qual é a derivada de 1 sobre t. Nós sabemos que é menos 1 sobre t quadrado dt. Então, vai ficar menos U vezes 1 é U vezes dt sobre
t ao quadrado. A sequência vem aqui, ó, menos ds, ok? Menos ds, mais pdv, que já está desenvolvido sobre t, mais vdp sobre t. Vou corrigir esse tzinho aqui para não ficar muito feio, né? Sobre t, mais... Aí nós temos aqui no finalzinho da nossa expressão, ó, vp, e qual é a derivada do inverso da temperatura? Nós já sabemos que é quanto? Que é menos 1 sobre t quadrado dt. Logo, vai ficar vp, não é isso? Aí, logicamente, ele é negativo. Vamos botar aqui o negativo, tá ok? Aquele sinalzinho de menos do menos, não é isso? Ó, menos. Aqui, vp vezes 1, tá certo? Ó, vp vezes menos 1 dá menos vp. Na sequência, você vai botar o dt sobre quanto? Sobre t ao quadrado. Pronto. Agora que nós temos essa expressãozinha, nós podemos aqui, por exemplo, cancelar alguns termos que são simétricos. Ó. T cancela com T, ds cancela com menos ds. Menos PDV sobre T cancela com mais PDV sobre T. E aí, o que sobrou? Né? Vamos aqui para o que sobrou na nossa expressão. Então, vamos repetir aqui. dg, derivada nisso, deixa eu corrigir aqui. Ok? A derivada de g sobre t é igual a quem? A menos u dt sobre t quadrado mais vdp sobre t menos vp dt, não é isso? dt sobre t quadrado. Bom, chegamos aqui nessa expressão. Aí, o que acontece nesse caso? Nós vamos lembrar que aqui a energia de Gibbs, das expressões que nós estamos discutindo, elas são a variação da energia de Gibbs em função da variação da temperatura, em qual condição, em qual restrição? A pressão constante. Bom, se eu estou dizendo que a pressão é constante, então aquela minha expressãozinha ela pode ser reduzida, já que a variação da pressão é zero. Então, a variação, né, de dg sobre t é igual a quanto? A menos u dt menos vp, não é isso? Dt, dp dt sobre t quadrado. Ok? E aqui também, logicamente, sobre t ao quadrado. Ora, o que nós podemos fazer para melhorar o aspecto da minha equaçãozinha diferencial? Okay? O que a gente pode fazer aqui ainda? Eu posso colocar esse menos dos dois termos para fora da expressão. Eu posso colocar o dt, né, que é a variação da temperatura, em evidência. Então, ficaria o menos, no caso, menos quando ele vai para fora, fica mais, não é isso? Vp, diferencial dt em evidência, tudo isso dividido por quanto? Os termos do denominador são iguais, t ao quadrado. Aí nós vamos lembrar um detalhe importante, ó, que U mais PV ou VP, tanto faz, né? Vou botar aqui, tinha que estar ali, né? VP e PV é a mesma coisa, é igual a entalpia. Então, eu posso reescrever aqui essa expressão dizendo o seguinte: dg, né? Diferencial aqui da função g sobre t é igual a quem? A menos a entalpia sobre t quadrado dt, ok? Bom, mas nós queremos aquela equação de Rho-G e de Rho-T, não é isso? Então, o que eu posso fazer? Uma substituição de derivações. Eu posso, em vez de sair da derivada definida para uma derivada indefinida, de Rho-G sobre T. Lembrando que aqui nós estamos sobre uma condição restrita, que é a pressão constante, é igual a menos H sobre T quadrado de Rho-T. Agora eu pego esse d Rho-T, jogo ali para o primeiro membro da equação e nós vamos ter o quê? d Rho-G sobre T, AP constante, dividido por d Rho-T, também AP constante, logicamente, é igual a menos H sobre T
ao quadrado. Pronto, e aí nós chegamos numa expressãozinha muito útil na resolução de questões, em que você está relacionando a função g sobre t, ok? A função g sobre t com, no caso aí, o valor da entalpia, tá certo? No caso, a gente está comparando a energia de Gibbs, a função GT, que é a energia de Gibbs pela temperatura, em função da temperatura, ou da variação da temperatura, a pressão constante, ok? Então, veja só que aí foi bem interessante a dedução que nós fizemos dessa fórmula, dessa expressão, e chegamos numa expressão geral. E assim como nós já viemos discutindo, né, e deduzindo outras fórmulas a partir das funções fundamentais, você é capaz de resolver também questões seguindo o mesmo raciocínio, partindo da equação fundamental, aplicando as regras básicas de derivação e chegando em alguma expressão que estabeleça uma restrição para aquilo que você quer. Bom, ainda cabe um último ajuste, digamos assim, na nossa equação, que seria a gente ainda colocar a função GT em função, né, em relação à variação do inverso da temperatura, que também aparece em alguns problemas essa representação. Ainda vamos ver como é que a gente consegue chegar nisso. Bom, vamos partir aqui dessas informações já determinadas, né, já calculadas no nosso vídeo, né? Nós chegamos à expressão da variação da função GT, não é isso? Em função da variação da temperatura, a pressão constante, descobrimos que isso representava menos a entalpia sobre a temperatura ao quadrado. Bom, mas nós sabemos também, por exemplo, que a derivada, não é isso, do inverso da temperatura é justamente menos 1 sobre t quadrado dt, ok? Foi justamente essa derivadazinha que nos ajudou bastante ali na solução dos problemas. Bom, nós podemos fazer uma substituição, mais uma vez, é isso? Derivada definida por derivada indefinida. Isso ser igual a menos 1 sobre t quadrado dρ t, ok? Vamos isolar o dρ t para fazer a substituição aqui, ó. Então, eu vou ter o quê? Menos, vou passar todo esse termo para o primeiro membro da equação. Primeiro vem o menos, jogado para o segundo membro. Aí vem a temperatura ao quadrado, dρ 1 sobre t, que é igual a dρ t. Agora, eu posso jogar esse dρ t aqui. E vejamos o que aparece na minha equação, ok? Bom, então eu vou escrever no lugar, né, eu vou escrever aqui dρ g sobre t, ok? Vou apagar aqui esse traçozinho aqui para não bagunçar o nosso cálculo, ok? Vai para cá. Isso é igual a menos h sobre t quadrado. O que eu vou escrever aqui embaixo no lugar de dρ t? A p constante. Vou escrever menos t quadrado dρ 1 sobre t, ok? Isso a pressão constante. Bom, eu posso ainda fazer o quê? Pegar esse menos 1, menos t ao quadrado e jogar para o segundo membro da equação. Então, eu vou ter dρ g sobre t sobre dρ 1 sobre t, ok? Isso é igual a quê? A menos h sobre t ao quadrado vezes, aí veio para cá quem? Menos, ok? T ao quadrado. Esse menos cancela com menos, vai dar mais. E o t quadrado cancela com t quadrado. E, por fim de contas, o que eu tenho? Eu tenho que dρ g sobre t sobre dρ 1 sobre t, a p constante, lembrando, né? Tudo isso é igual a quem? Ao valor da função entalpia, ok? Então, aqui a gente tem mais uma representaçãozinha da energia de Gibbs em função da temperatura. Ok, pessoal? Pronto, então a aulinha de hoje era basicamente para a gente discutir a dependência da energia de Gibbs com a variação da temperatura. Mostrei essas três representações e o passo a passo de como você pode utilizar as regras de derivação para deduzir essas expressões. Na hora de resolver algum problema, você já vai ter uma noção de como resolver ou de como encontrar as funções necessárias aí para solucionar o problema ou a questão que você está discutindo. Ok, pessoal? Então, a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui, pessoal. Boa sorte para você e bom estudo!